Agora sim, bora começar a te explicar por que ainda é possível contratar jogadores mesmo com o fim da janela de inscrições. Há uma permissão para atletas que estão desempregados ainda poderem ser registrados, mas com uma observação importante. Quero citar o caso do Marcos Leonardo, que discute com o Al Hilal a quebra do seu contrato. Digamos que nos próximos dias o Marcos Leonardo rescinda com o Al Hilal. Ele não pode ser contratado pelo Flamengo, pelo São Paulo, pelo Galo ou por qualquer outro clube. Isso porque no último dia da janela de inscrições ele seguia empregado. São permitidas as contratações apenas de atletas que já estavam desempregados antes do fim da nossa janela de transferências, e essa data é justamente a terça-feira que acaba de se encerrar. Feito esse registro, bora começar a trazer nomes e jogadores importantes livres no mercado. Quero começar falando sobre goleiros. Você lembra, obviamente, do Marcelo Groi, né? Jogador que fez história com a camisa do Grêmio. Hoje, com 38 anos de idade, ele havia trocado o Grêmio pelo futebol saudita em 2019. Passou por lá pelo Al Ittihad e estava jogando no Al Kholoud. Inclusive, na semana passada, chegou a ser cogitado como possível reforço do Grêmio. O negócio não avançou e o Marcelo Groi segue disponível no mercado. Queria citar um outro goleiro, também brasileiro e mais jovem, Jean, com passagens por Bahia, São Paulo e Atlético Goianiense. Fez boa passagem pelo Cerro Porteño, mas acabou perdendo espaço com a volta do Gatito. O contrato dele foi rescindido em maio, lá no Paraguai, e o Jean está em busca de oportunidades no Brasil ou no exterior. Bora falar sobre lateral direito. Confesso que essa posição é a mais carente da lista que eu vou passar a partir de agora. Hugo Malo, lateral direito espanhol, 34 anos de idade, já esteve no Brasil vestindo a camisa do Internacional. Também passou pelo Celta da Espanha e estava jogando no Aris da Grécia. Não teve seu contrato renovado por lá e, por estar livre no mercado, pode ser registrado por times brasileiros que buscam lateral direito. Na zaga temos boas opções, começando por Zouma. Zagueiro francês, 30 anos de idade, disputou a última temporada pelo Al Orobá, da Arábia Saudita. Antes, já havia defendido o Chelsea, o West Ham e o Everton, 3 times importantes do futebol inglês. Coleciona passagens por seleções, pela seleção do seu país, seria titular para mim em vários dos clubes do futebol brasileiro da Série A. Quero chamar atenção também para Luizão. Atleta de só 23 anos de idade, zagueiro, revelado no São Paulo, ele formava a dupla de zaga na base do São Paulo com Beraldo. Acabou saindo do tricolor, brigado, foi jogar no West Ham, não teve tantas oportunidades por lá. Coisa de 10 dias atrás, o West Ham e o Luizão assinaram a rescisão do contrato de forma amigável. O Luizão está à disposição e livre no mercado. Antes dessa rescisão, ele chegou a ser sondado por Corinthians, Palmeiras e Santos. Na oportunidade, o West Ham preferiu não negociá-lo por empréstimo, era a condição pedida pelos times brasileiros. Para completar, mais 2 zagueiros, esses mais veteranos, Bruno Vini, 34 anos de idade, formado no São Paulo, passagem por vários clubes do Brasil e do exterior. Ele conseguiu recentemente a quebra do seu contrato na justiça com o Vitória. 4 partidas na temporada passada, chegou a defender a camisa da seleção brasileira e está desempregado desde o começo do ano. Já Eric Boteguinha é pouco conhecido no Brasil, até porque fez praticamente toda a sua carreira no futebol holandês. Hoje com 38 anos de idade, passagens pelo Modena da Itália, antes jogou pelo Zwolle, pelo NAC, pelo Groningen e pelo Feyenoord, o momento áureo, o seu principal momento da carreira. Bora falar sobre lateral esquerdo. Tem jogador até que já passou pelo Real Madrid. Eu me refiro a Reguilón, atleta espanhol de 28 anos de idade, com passagem pela seleção espanhola. Esteve no Tottenham, também jogou por Brentford, United, Atlético de Madrid, Sevilha, além do Real Madrid, de quem já falei. Seria excelente alternativa para clubes brasileiros, titular absoluto em praticamente todos. Você vai lembrar do Ismaili, lateral brasileiro que fez o melhor momento da sua carreira jogando com a camisa do Shakhtar Donetsk, né? Pois bem, ele quase foi para o São Paulo há um ano. Acontece que ele preferiu se mudar para o Lille da França, até que conseguiu jogar bastante por lá, 24 partidas, 1 gol e 2 assistências. O Ismaili, hoje com 35 anos de idade, não renovou o contrato na França e está livre à espera de propostas. Para completar, outro jogador que foi especulado no São Paulo, Mário Rui. Lateral esquerdo, português de 34 anos de idade, passou por Nápoles, Roma, Empoli, Parma, entre outros. O fato de estar livre também lhe permite assinar com qualquer clube brasileiro. Hora de falar sobre o Corinthians, que deve vender mais 10% dos direitos econômicos de Murilo.
tem sido a fórmula dos dirigentes corintianos para tentar colocar dinheiro em caixa. A gente contou nos últimos dias que Augusto Melo, enquanto presidente, havia vendido 30% dos direitos econômicos do Pedro para o Zenit e mais 20% dos direitos econômicos do Robert Renan para o mesmo clube russo. A nova negociação envolve Murilo, zagueiro formado na base alvinegra e que foi negociado em 2023 com o Nottingham Forest, operação na época de apenas 12 milhões de euros. Corinthians tinha 80% dos direitos econômicos e manteve 10% do valor de uma venda futura. A verdade é que o Murilo se valorizou bastante na Inglaterra, tem chamado a atenção de clubes grandes como Barcelona e Real Madrid e hoje está avaliado em 55 milhões de euros. Então, para vender esses 10% que o dono do Nottingham Forest, o Evangelos Marinax, tanto quer, o Corinthians precisaria, no mínimo, exigir 5 milhões e meio de euros. Resta saber se o Timão vai ter peito para fazer tal cobrança. Se eu sou dirigente do Corinthians e o clube me oferece menos do que isso, eu não faço negócio. Só para completar em relação ao Timão, o Ranieri teve detectada lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Não há prazo de recuperação, até porque o Corinthians não divulgou a gravidade da lesão. Hora de falar sobre Breno Bidon. O volante de 20 anos de idade do Corinthians interessa ao Al-Ahly da Arábia Saudita, pelo menos é o que garante a CNN Sports. É importante lembrar que na Arábia Saudita a janela de inscrições só se encerra em 10 de setembro, ou seja, ainda há prazo para esse tipo de negociação. Segundo a CNN, proposta de 18 milhões de euros ou 114 milhões de reais, com uma lembrança importante, o Corinthians é dono de 90% dos direitos econômicos, o que asseguraria ao Timão algo na casa dos 100 milhões de reais. Só para completar, o Corinthians assegura que não há oferta e nem sondagem. O que pode estar acontecendo é uma tratativa entre o Al-Ahly e os representantes do Bidon em busca de um acerto para que depois o Corinthians seja comunicado. Posso garantir que se essa oferta de 18 milhões de euros chegar, o presidente Osmar Stabile fará negócio. Havia a intenção no Corinthians de se desfazer de pelo menos um atleta num negócio na casa dos 20 milhões de euros. A falta de propostas impediu essa negociação ou essa definição, com exceção ao Yuri Alberto, que foi alvo de uma proposta da Roma por 30 milhões de euros, mas o Yuri faz parte dos planos do Corinthians, ninguém quer negociá-lo. Em relação ao Breno Bidon, a coisa é diferente, se vier proposta mesmo, o negócio vai sair. Só para completar, importante contar que desde que subiu ao profissional, o Bidon disputou 82 partidas com 2 gols e 3 assistências. Você, na condição de dirigente corintiano, venderia o Breno Bidon por qual valor? Ou para você não existe por que negociar o Bidon? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians para te contar se existe alguma chance de Paulinho, que já foi jogador do Corinthians e hoje atua como diretor de futebol do Mirassol, assumir o lugar de Fabinho Soldado. Você sabe que a situação do Fabinho não é boa. O executivo de futebol do Corinthians havia sido contratado no início do ano passado por Augusto Melo, e o fato de ter sido indicado pelo presidente que sofreu impeachment só por si só já queimou o filme do Fabinho Soldado. Mas os atuais administradores alvinegros também entendem que há uma série de peculiaridades e deficiências no trabalho do Fabinho Soldado. Questão de reforços, a forma como ele se comunica, o contrato muito ruim do ponto de vista financeiro feito pelo Timão com o Memphis Depay, enfim, todo esse pacote indicava uma demissão de Fabinho Soldado. Só que vem uma informação importante e exclusiva, que te ajuda a entender por que Paulinho nesse momento está descartado. Os atuais dirigentes alvinegros perceberam que o Fabinho Soldado tem muito moral dentro do elenco. Só para te explicar um caso específico. Recentemente o Corinthians atrasou pagamentos de bônus previstos no contrato do Memphis Depay e procuraram o jogador e seu representante para tentar uma redivisão, um reparcelamento dessas condições. O Memphis aceitou, mas fez o pedido para que Fabinho Soldado continuasse no clube. E ele falou em nome de outros atletas importantes, assegurando que o Fabinho tem enorme ascensão em relação aos atletas e os líderes do grupo corintiano querem a permanência do Fabinho. Diante desse cenário, o Osmar Stabile, o atual presidente, eleito recentemente, decidiu por manter o Fabinho Soldado pelo menos até o fim dessa temporada, quando vai tomar a decisão sobre o próximo dirigente com mais calma. Então, Paulinho está descartado para 2025, Fabinho Soldado, que balançava, permanecerá no clube, tudo por causa de líderes do elenco alvinegro convencidos de que o melhor é não mudar o homem do departamento de futebol.
Só para arrematar em relação ao Corinthians, janela de inscrições se encerra nesta terça-feira sem novas aquisições. O Corinthians não conseguiu resolver seu problema com o Santos Laguna, aquele transfer ban de 41 milhões de reais. Até por isso, Caio César e Agostinho Anello, reforços que já estavam contratados, serão descartados e não chegarão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.